Sou a doutora Ana Carolina, sócia e proprietária da Clínica Fada. Hoje eu vim aqui falar com vocês que são mães intencionadas em gerarem filhos saudáveis para sempre. E é para você que eu quero falar. Se você não está grávida, se você ainda não quer se preparar ou se você já passou dessa época, você é muito bem-vindo aqui comigo. Mas essa live é para quem tem o desejo de engravidar ou já está grávida. Então, se você conhece alguém grávida, se você conhece alguém que tem a intenção de engravidar, convide aqui para a live para aprender com a gente. Hoje nós vamos falar sobre as intercorrências do primeiro trimestre da gestação. O que pode acontecer com essa mãe, o que é normal, o que é anormal, o que eu posso fazer para melhorar o crescimento do meu bebê. Porque entendam, gente, que quando você chegar lá no final da gestação, esse bebê tem que estar o mais completo possível, esse bebê tem que estar o mais saudável possível. E no final da live eu vou deixar aqui umas dicas para você tentar melhorar toda a sua saúde, fazendo com que esse bebê cresça de uma forma segura, uma forma que sustente, que nutra principalmente as células que estão em desenvolvimento. Por isso eu te convido a ficar até o final, que a gente vai tirar muita dúvida aqui, tá bom? Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Por que é muito recorrente essas queixas de primeiro trimestre e por que as pessoas ficam tão preocupadas, né? No consultório eu recebo centenas de pessoas, de mães grávidas, preocupadas com sintomas que absolutamente são normais e fazem parte do processo de gestação. Porque o processo da gestação é um processo fisiológico, é um processo natural, mas que requer um preparo anterior. Para todas aquelas mães que me procuram com desejo de engravidar, eu sempre reforço a necessidade dessa intenção para a gente fazer o preparo um ano antes da gravidez, porque é esse tempo que vai me fornecer um subsídio de qualidade ali desse ócito que está sendo preparado, para que a gente melhore o metabolismo dessa mulher, para que a gente desinflame o corpo dessa mãe e principalmente para que a gente tenha um resultado final que é um óvulo de melhor qualidade. Além disso, se essa mulher já tem doenças pré-existentes, se essa mulher já tem alguma complicação de saúde, é possível que a gente estabeleça critérios de tratamentos ali para que ela chegue durante o processo de gravidez com medicações que não interfiram no desenvolvimento do bebê. E quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra remédios. A gente só usa quando existe uma necessidade absoluta e principalmente quando esse bebê não tem outra forma ali para dar um subsídio, para dar uma nutrição para esse bebê, e uma segurança para que ele se desenvolva sem complicações. Mas o remédio deve ser sempre a nossa última opção. Vamos falar hoje então sobre processo de gestação. Gente, a mulher, ela chega no processo de comecinho ali da gravidez com uma inflamação fisiológica, uma inflamação que a gente considera que faz parte do processo de implantação do bebê. Essa inflamação, ela é gerada pelo próprio organismo que é diferente, que está sendo implantado ali no útero. O bebezinho, ele tem partículas que são diferentes da mãe, que são diferentes do que ela reconhece como sendo partículas naturais. E essas partículas, elas podem estimular o sistema imunológico de uma forma errada. E é ali no começo da gestação que o sistema imunológico da mulher, ele tem um potencial incrível para reconhecer e adaptar esse novo organismo que vai crescer ali. E isso significa que a mãe, ao decorrer do tempo, ela vai ter menos complicações como pré-eclâmpsia, complicações de inflamação desse organismo, e tudo começa lá no preparo. Preparo do quê? O preparo desse organismo para receber. Essa mulher tem que estar pouco inflamada. E eu quero te contar o que é uma inflamação. Um dos fatores que mais geram inflamação hoje na sociedade moderna é a obesidade. A obesidade, ela é a grande responsável por alterar o sistema imunológico e manifestar eliminação de citocinas que são inflamatórias. E essa inflamação, ela é grande responsável pelo processo de placentação irregular. Lá no comecinho da gestação, a gente sabe que o neném começa a formar vasos onde serão a placenta, destruir o vaso da mãe para formar uma adaptação com a placenta que ele vai gerar ali naquela região. E essa primeira onda de invasão desses vasos na mãe, que a gente conhece como primeira
onda de invasão trofoblástica, ela tem que ser um mecanismo muito natural, muito harmonioso, para que não exista inflamação nesses vasos, para que não exista um processo de mau reconhecimento ali dessa ligação entre mãe e bebê, porque senão, lá na frente, a mulher vai pagar o preço, e vai pagar o preço com um bebê pequeno, com um bebê que tem uma desnutrição, com um bebê que pode ser acometido por uma hipertensão dessa mãe, e isso gerar complicações no desenvolvimento desse bebê, inclusive com o parto prematuro. A gente sabe que as crianças que nascem antes do tempo previsto, que tem que ser retiradas antes, elas têm um risco maior de complicações do desenvolvimento metabólico ao longo da vida, quer dizer, um risco maior de doenças como diabetes, pressão alta, doença cardiovascular, doenças como dificuldade para esse bebê se adaptar ao meio ambiente. Às vezes ele tem que ficar numa UTI, ele tem desconforto respiratório, e principalmente o QI dessa criança pode ser comprometido, porque ela foi precocemente retirada do útero dessa mãe. Então é importante que a gente entenda que esse processo da obesidade, da inflamação, tem que ser combatido antes mesmo das tentativas de engravidar, porque é isso que vai me fornecer um subsídio para formar uma placenta mais harmoniosa, que nutre melhor esse neném ao longo do desenvolvimento dele. A gente sabe que tem um grande estudo que foi feito e mostrou que as mulheres, elas tinham, aquelas que tinham pré-eclâmpsia e predisposição à pré-eclâmpsia maior, elas tinham muito mais estresse, muito mais complicações de peso, com peso maior do que o que é considerado habitual, né? Que elas tinham sobrepeso ou obesidade. As pacientes negras também, e com doenças crônicas, mas doenças crônicas específicas, como diabetes, pressão alta, doença do anticorpo antifosfolípide, e isso gera alteração dos vasos sanguíneos e dificuldade na placentação ali no comecinho da gravidez, que podem repercutir depois com o desenvolvimento da gestação em pré-eclâmpsia, que é uma doença grave, uma das mais responsáveis por morte de mãe e de bebê. Então, gente, é importante que a gente entenda que é uma grande responsabilidade da mãe ela melhorar esse sistema de implantação do bebê. E como melhorar, eu vou te dar algumas dicas no final da live, por isso fique com a gente aqui que a gente vai tirar dicas e muitas dúvidas também. A pré-eclâmpsia, ela, quando é identificada ali no comecinho, o médico pode sim, além de abrir mão de produtos industrializados, orientar que tem que fazer mais exercício, que tem que se alimentar melhor, pode lançar mão do AS. Mas será que é toda mulher que precisa tomar AS? Quando é que pode ser iniciado o AS? Vocês sabem? Coloquem aqui para mim. O AS é uma substância que age como um anti-inflamatório, que a gente orienta apenas aquelas pacientes com tendência maior à pré-eclâmpsia, que é pelo diagnóstico prévio, essa identificação, por um ultrassom que aumentou o risco ali da vascularização desse útero, com um risco maior de desenvolvimento da pré-eclâmpsia ou restrição do crescimento. Pacientes obesas, pacientes com histórico de trombofilias, elas têm que ser suplementadas com essa substância. E essa substância, ela tem o objetivo de diminuir a inflamação. As pacientes que usam AS, gente, elas têm que usar a medicação sempre no período noturno, porque é nessa hora que existe uma menor filtração dos rins. Você já parou para pensar que ninguém vai passar AS para você de manhã, de tarde, depois do almoço? Vai ser no período noturno, que o rim ele tem uma taxa de filtração menor, e isso vai biodisponibilizar a droga para chegar até ali a placenta e fazer os efeitos que precisam ser feitos de anti-inflamação ali. Quando o neném gruda na parede do útero, ele gera um processo de liberação de substâncias inflamatórias intenso, e quando essa paciente já é predisposta a desenvolver a pré-eclâmpsia, o AS vai ajudar nesse processo. Não é para ser usado com toda a paciente, existem indicações formais para que isso seja prescrito, essa substância.
Então, o AS ele é indicado para as pacientes bem ali no comecinho da gestação, de preferência até no máximo 16 semanas, entre 10 e 16 semanas, para que a gente possa ter esses reais benefícios de diminuição do risco de pré-eclâmpsia, que é uma doença tão grave e mortal, que pode causar complicações para o bebê e principalmente também para a mãe, né? A gente sabe que o AS, ele não impede que a paciente desenvolva a doença de pré-eclâmpsia, mas ele adia esse processo, ele posterga que a doença se inicie. Então isso me gera um bebê de maior idade gestacional, um bebê mais adaptável, um bebê que dura ali dentro do útero um tempo maior, para que a hora de retirar esse bebê, ele esteja mais preparado para se adaptar ao ambiente. E muitas delas conseguem, inclusive, passar das 39 semanas com sucesso, né? As pacientes que têm essa indicação e que fizeram o tratamento de uma forma bem orientada. Então, não é para todo mundo, mas é uma substância que a gente pode utilizar para minimizar o risco da doença aparecer precocemente. Quando a paciente tem inflamação, aquela inflamação gerada por produto químico, que se alimenta muito mal, pela obesidade, essa paciente vai receber muito mal a primeira onda de migração ali trofoblástica, que é quando o bebê gruda na artéria da mãe, destrói a parede da musculatura dela, facilitando com que o oxigênio chegue para o bebê, a nutrição chegue para o bebê. E nesse intervalo, que é por volta do comecinho da gestação, a gente sabe que o AS vai ser protetor para essa mãe, dificultando mesmo que esse processo inflamatório nesses vasos. Então, doutora, por que não se usa AS depois de 16 semanas? É uma pergunta que você pode me falar. Você vai chegar no meu consultório com 16, inflamada, obesa, com um monte de complicação, e eu não vou mais prescrever. Por que não vai dar certo a gente prescrever AS depois desse prazo? Porque já aconteceu a segunda onda de migração trofoblástica. Quer dizer, nessa época tá todo vapor ali a formação da placenta e o bebê já não vai ter mais benefícios com a indicação da substância. O AS é prescrito geralmente no começo até 36 semanas e a gente não utiliza depois pelo risco de processos de sangramento, porque o parto vai já ser iniciado. Então, a gente já pode tirar porque os benefícios já foram completados até a 36ª semana. E aí, vocês estão entendendo tudo? Vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Deixem para mim as perguntas. A Carol quer saber se hematoma subcoriônico pode ser um processo inflamatório da implantação. O hematoma, gente, é um processo que significa que o bebê se implantou ali e no começo ele pode gerar um lago placentário com um pouquinho de sangue que vai sendo absorvido com o tempo. Mas quando esse hematoma é muito grande, quando esse hematoma ele não é reabsorvido adequadamente, ele pode, infelizmente, evoluir com o abortamento também. Geralmente a gente pede um repouso para essa mãe, a gente pede para que ela fique sem relações sexuais, que a gente mantenha o uso da progesterona para ajudar na absorção. Não são todos os casos, mas pode ajudar dependendo do volume, da quantidade ali desse hematoma, mas ele é um processo fisiológico, um processo natural, um processo que é integrativo entre o embrião e o corpo da mãe, para que forme a placenta nessa região. A maioria das mulheres, elas conseguem reabsorver bem esse produto, né, de sangue que está ali atrás desse hematoma. Então, é um processo que geralmente tem uma boa repercussão quando a mulher não tem um saco irregular, quando esse bebê tem um coraçãozinho batendo, que é muito importante, que às vezes tem um embrião que não está vivo e tem o hematoma, que já é um sinal de descolamento, que é um sinal de um abortamento precoce. Então, a gente tem que avaliar os parâmetros desse ultrassom para entender se realmente faz sentido que esse hematoma seja o fisiológico, mas não é simplesmente relacionado ao processo de inflamação. Quando o primeiro parto tem pré-eclâmpsia,
não necessariamente o segundo vai ter, mas você tem um risco maior. E a gente tem que entender o que te levou a ter esse risco maior de implantação errada aí no começo da sua primeira gestação. Porque a paciente inflamada, a paciente obesa com risco de pré-eclâmpsia, ela pode ter uma qualidade ruim de hábitos, não fazer exercício físico, ter um excesso de produto industrializado circulante, ter um risco maior de desenvolvimento de hipertensão gestacional, porque a mãe ou o pai é hipertenso, então ela tem esse tipo de alteração vascular prévia que pode repercutir com risco de hipertensão durante a gravidez. Mas se a gente identifica naquela primeira gestação um motivo, a gente sabe que existe um risco de até 30% dessa recorrência, desse fator ser apresentado de novo. Mas é importante que você melhore, Aline, os seus hábitos de vida, que você melhore a sua alimentação, que você nutra bem o seu corpo, para que você tenha antioxidantes suficientes para que esses vasos sejam o mais saudáveis possíveis. Eu falo o seguinte, a gestação no começo é um processo assim de vamos imaginar uma construção, né? Um prédio, uma grande construção sendo organizada. Ali tem um monte de fiação, de vasos, de tubulações, e no começo da gestação que essas tubulações começam a acontecer, que esses vasos começam a acontecer. Isso é chamado de placentação. E se um desses tubos ficam impermeáveis, ficam endurecidos, ficam sem quebrar as membranas internas ali, vai nutrir mal esse bebê, e vai nutrir mal esse bebê por todo o processo de gestação, aumentando o risco da pré-eclâmpsia, da hipertensão gestacional, do restrição de crescimento desse bebê, que esse bebê fique pequeno e às vezes tenha que ser tirado precocemente. Até mesmo do risco de um sofrimento fetal desse bebê ao longo do desenvolvimento da gestação. E isso tenha que necessariamente retirar o bebê precocemente, levando para uma UTI, que a gente sabe que não é o adequado. Abortos de repetição devem ser sempre investigados, tá, gente? Os abortos de repetição, eles têm correlação com material genético ruim. Entende pra mim? Quando você tá grávida, quando você engravida, você teve o material genético seu, que é o óvulo, mais o do pai. Então, o bebê formado não é só partículas suas, depende da qualidade desse esperma do pai. Se esse esperma tinha uma qualidade ruim do DNA, com muitas fragmentações desse espermograma, uma qualidade de material genético pobre, cheio de deleções, cheios de contaminantes ali naquele esperma, pode ser que seu óvulo seja o melhor possível e esse bebê não se desenvolva. Por isso o preparo do casal antes da gestação, para que a gente investigue os dois e não só a mulher, porque a mulher sozinha, ela dá o subsídio do óvulo, de todo o equipamento que tem ali dentro para esse crescimento do bebê acontecer, mas se existe um material ruim do pai chegando até ali, o óvulo não vai se desenvolver e você vai abortar várias vezes. Além disso, a gente tem que observar se você não tem nenhum risco de trombofilias, e isso deve ser muito bem avaliado com o seu obstetra, que se tem alguém na família com lúpus, com doença trombofílica, com alguma alteração vascular importante, se você é diabética, como estão os seus exames, porque dentro do abortamento de repetição a gente lembra sempre das trombofilias, que são doenças vasculares que não permitem um desenvolvimento seguro desses embriões aí. É importante que a gente defina também o que é um aborto de repetição, porque tem muitas pacientes que chegam no consultório que abortaram 3 vezes e todas as 3 sequer formaram vesícula vitelínica, sequer formaram o princípio ali do embriãozinho. E isso não é considerado um material genético de qualidade, então não é um risco maior de trombofilia quando não se forma ali o embrião. Eu tenho que ter esse bebê já desenvolvido para que haja esse processo de vascularização alterada. Quando não se forma o bebê, gente, você formou uma gestação sem embrião, uma gestação de má qualidade genética, e não é o seu corpo que formou coágulos, que não permitiu que esse bebê se desenvolvesse. É importante que se tenha esse diagnóstico prévio dos seus abortos para entender. E, gente, como eu falo sempre aqui, não é para tomar ácido fólico, tá? Ácido fólico a gente não tem usado mais. Quando eu avalio os pacientes
para a gente fazer uma suplementação, eu tenho que entender qual é o déficit nutricional dessa paciente. Não é só o metilfolato, o folato, né, que é a substância ativa. O ácido fólico é uma substância industrializada, é uma substância que é feita em laboratório, que precisa do seu corpo, do seu fígado estar em ótimas condições para otimizar a quebra dessa molécula e fornecer a substância que realmente faz parte ali do material genético, que é o DNA, que é o folato. Mas pacientes que são bem nutridas, que comem folhas verdes escuras, tudo que é verde escuro tem uma quantidade natural e uma quantidade boa de folato, que é a substância que o seu DNA vai usar para se replicar. Não é o ácido fólico, é o folato que eu quero. Doutor, então por que não tomar ácido fólico? Porque 50 em cada 100 pacientes, elas podem ter a mutação de uma enzima lá no fígado, que é a metiltetrahidrofolato redutase, que é uma substância que estragada, que deletada, que em alteração, ela não quebra essa substância sintética, que é o ácido fólico, na substância ativa, que é o metilfolato, e ela altera a quantidade desse ácido fólico circulante, podendo provocar no bebê um risco maior de autismo, inclusive. Então, a substância em si, ácido fólico, não é mais prescrita de uma forma geral pelos médicos mais atualizados. O metilfolato, que é a substância que a gente utiliza, e a gente tem que otimizar todas as suas vitaminas, a gente tem que olhar para o seu corpo como inteiro. Então eu tenho que entender como é seu nível de zinco, de selênio, de ferritina, como é seu padrão inflamatório, né? Se o seu corpo tem uma reserva ali de ferro suficiente. E isso tudo em conjunto, né, de B12, gente, esqueci de falar, mas B12 é extremamente importante para o desenvolvimento desse bebê. E isso em conjunto é que vai me dar o sucesso do resultado da fecundação e da adaptação desse bebê dentro do útero. E quando esse bebê tá ali, ele tá desenvolvendo um sistema de encanamento, né, um sistema de rede ali de fios, imagine uma construção muito poderosa. E se esse sistema ficar estragado, não adianta a obra estar bonita, com todo o potencial genético. Então, você leva um embrião saudável para dentro do seu corpo e o seu corpo está inflamado. O seu corpo não permite que esse sistema vascular seja o mais completo possível. O que vai acontecer é que não vai nutrir direito esse embrião saudável e que ele vai embora, ele vai ser abortado. Por isso, a necessidade de você desinflamar o seu corpo. E é muito interessante que as pacientes já chegam grávidas, né? Ou, na maioria das vezes, já chegam ali bem com beta-HCG positivo, iniciando o pré-natal, perdendo aquela janela de oportunidade de reconhecer o que vai destruir esse bebê, o que vai dificultar o implante saudável dele e, principalmente, o que vai repercutir com doença lá na frente. Porque a sua diabetes, a sua pressão alta durante a gestação não começa quando você começa lá atrás, começa quando você tem um processo de inflamação circulante, um processo de nutrição deficiente. Isso tudo começou lá atrás, por isso a importância de você ter o corpo melhor possível, no seu peso adequado, né? No seu melhor estado, para que você forneça o ambiente, o ninho perfeito para esse neném se desenvolver. Eu não gosto de vitamina. Acho que eu estou recebendo chamadas e está caindo. Bom, gente, por exemplo, pacientes que têm um processo inflamatório maior, a gente suplementa com quercetina, a gente faz uso do triptofano, às vezes para melhorar, para acalmar, para diminuir a ansiedade dessa mulher, para que ela coma menos açúcar, para que ela tenha um controle melhor das suas emoções, porque a gente sabe que existem alimentos, substâncias naturais, que podem aumentar a quantidade de triptofano no cérebro. Por exemplo, banana, por exemplo, a aveia cheia de triptofano, e isso pode gerar uma saciedade, um bem-estar dessa mulher, para que ela tenha menos compulsão por doces, compulsão por massas, e isso favoreça com que o metabolismo e a nutrição dela seja melhor. Então a gente precisa ter uma colaboração também de uma boa nutricionista junto. Não adianta só chegar grávida achando que é tomar vitamina pré-fabricada e vitamina pronta que tá tudo certo. O seu hábito, o seu dia a dia, a sua condição de
alimentação, de exercício físico, vai interferir muito no desenvolvimento desse bebê. E uma coisa muito interessante para aquela paciente que comentou sobre o aborto de repetição, né? O estresse é um dos provocadores maiores de liberação de corticoides, de processos inflamatórios no nosso organismo. E o estresse, ele pode alterar a nidação, que é quando o bebê gruda ali no útero. Pacientes estressadas, pacientes com complicações de sono, que não dormem bem, que não tem uma melatonina de uma forma natural, né, regular, numa quantidade suficiente, elas têm uma pior adaptação do bebê dentro do útero. E essa pior adaptação do bebê pode gerar, além do processo de abortamento, complicações vasculares ali também nesse leito de desenvolvimento da placenta, o que gera pressão alta, o que gera pré-eclâmpsia, o que gera diabetes. Então, essas mulheres precisam ser corretamente corrigidas a tempo. E um dos mecanismos mais importantes que a gente tem para diminuir o estresse, para melhorar a adaptação desse neném, desse embrião, é o sono, um sono reparador, um sono durante toda a noite, sem ficar acordando a noite inteira, né? Que exercício físico, atitudes como meditação, como yoga, podem contribuir muito para que você recupere de uma forma natural. Eu sou bem contra a medicação para dormir. A gente não tem que utilizar remédio para dormir, gente. Deixa eu ver as perguntas de vocês para eu poder ajudar mais. Será muito bem-vinda, Alê. Bom, uma dúvida muito comum também é de pacientes bariátricas, né? Eu já tive várias pacientes com bariátricas e que a gente teve que iniciar um processo de nutrição muito além de polivitamínico via oral. O polivitamínico oral, ele não tem a mesma absorção numa paciente que já fez ali um tipo de cirurgia no sistema digestório. Por quê? Porque ele vai passar e às vezes ele não tem absorção total daqueles micronutrientes. A gente precisa organizar esse metabolismo da mulher. Sabe por quê? Porque quase todas elas evoluem com desnutrição do bebê. São bebês pequenos, bebês que tem um risco, um comprometimento ali do desenvolvimento, porque recebem menos nutrição. Às vezes é importante que a gente suplemente com proteínas, com whey, por exemplo, ou glutamina, que a gente melhore a nutrição elementar de microelementos através de soro, para melhorar o aporte dessas substâncias até o bebê. O ferro tem que ser muito bem individualizado, porque quando se trata de uma bariátrica, a gente corta o estômago dessa mãe e ela não vai absorver da mesma forma o ferro via oral. Então é importante que seja ferro injetável. A gente sabe que o ferro injetável, ele vai ter uma absorção melhor e com todo o desenvolvimento neurológico que é importante para esse bebê, porque o ferro, ele é importante para o crescimento, para o desenvolvimento neural, para o QI dessa criança, para o desenvolvimento do sistema imunológico, de defesa desse bebê. Quando a mulher está grávida, fez bariátrica e ela não se tratou antes, que ela não repôs uma quantidade suficiente de ferro, esse bebê tem mais complicações, além de desnutrido, de problemas neurológicos, inclusive de QI. Esse bebê, ele fica menor e às vezes repercute com o parto prematuro e todas as complicações que o parto prematuro leva. Gente, vocês estão perguntando aqui sobre meias compressivas, né? As meias compressivas, elas são importantes para diminuir o risco de tromboembolismo, principalmente quando você vai viajar. Se você está grávida, se você vai fazer uma viagem de 1 hora, 2 horas, é super importante que você utilize isso durante a viagem, principalmente em voos, quando você vai voar. Por quê? Porque o risco da desidratação lá em cima é muito maior, você gera um estado de hipercoagulabilidade, isso em todo mundo, principalmente na mulher que é grávida, e gera um risco maior de trombos, por isso a meia elástica tem que ser usada assim. Além disso, ela tem uma ajuda muito importante para diminuir o edema. Todo mundo queixa de edema, né? Mas isso é com o transcorrer da gestação. No começo, você tá super linda, maravilhosa. O que é a maior intercorrência que a gente tem ali no começo da gestação que todo mundo se queixa?
enjoo, vômito, mal-estar, sente que o bebê não vai desenvolver porque não está comendo direito, não consegue comer, não é isso? E aí vem sua mãe falando que você tem que comer por 2, porque senão o bebê vai morrer, porque você tem que comer para nutrir o bebê também. Será que isso é verdade? Será que realmente você precisa comer por 2? E é aí que a gente se engana, né? Todo mundo gosta de dar um pitaco daqui, um pitaco dali e tá te enchendo de problemas, de complicações até. Tem pacientes que abusam de carboidratos no começo da gestação porque acha que tem que ter energia e essa energia é que vai fazer o bebê desenvolver. E não é assim, gente. O começo da gestação eu preciso de microelementos. Entendam pra mim, eu tenho células se dividindo, se reproduzindo de uma velocidade violenta ali. E eu preciso dar substratos para essas células se repartirem de forma saudável. Substratos que são microelementos, que são substâncias como vitaminas, minerais. Não é carboidrato que tem que ser feito em dose excessiva. Porque quando você está no começo da gestação, você vomita demais, a mãe acha que é comer mais um macarrãozinho, uma sopinha de arroz. Isso não é nutrição. O bebê não quer energia agora, ele vai querer lá no final da gestação. Quando você tiver com umas 26, 28 semanas, ele vai precisar um pouco mais de um aporte calórico. No começo da gravidez, o que a gente precisa é de substratos para essas células se repartirem com saúde, com um mecanismo de divisão do material genético muito saudável, porque se um DNA estiver estragado, esse DNA pode repercutir num órgão estragado, repercutir em várias outras células doentes. Então eu quero dar o que esse DNA precisa. Ele precisa de metilfolato, de complexo B, ele precisa de substâncias antioxidantes e complexos vitamínicos ali para dar o substrato da divisão celular, e não é açúcar. Então, quando a sua mãe vier com essa mania de querer que come o macarrão, come arroz, come não sei, batata, porque você está fraca, você está branca demais, você vai falar para ela, chega de te dar pitaco. Não quero realmente que fique dando essas opções de orientação alimentar, porque senão você vai engordar, você ganha peso e na verdade você não está levando nutrição para esse bebê. A gente não quer esse tipo de comportamento entre as gestantes do começo da gestação e muito menos do final. Então não é alimentando com carboidrato que você vai fazer o bem para o seu filho. A gente tem que nutrir e não oferecer só caloria, que é muito diferente. Bom, gente, é muito importante que a gente tenha essa mentalidade bem fortalecida, que a gente modifique esse estilo de vida e que entenda qual é o objetivo que você quer no futuro. Que tipo de filho que você quer segurar no braço? Eu quero saber quando seu filho nascer, se ele realmente vai ter saúde, porque muitos nascem de mulheres da rua, mulheres drogadas, que não tomaram vitaminas, que não foram a obstetra, mas que tipo de criança que ela vai ser? Vocês já pensaram para pensar nisso? Qual é o filho que essa mulher está gerando ali no futuro? Quem vai ser ele? E é por isso que você tem que aumentar o seu conhecimento, melhorar o tipo de nutrição quanto antes, para que você dê o aporte dos melhores genes desse bebê se manifestarem, para que você ligue na tomadinha só o gene do bem, porque genes a gente tem muito parecidos. O meu é 99% parecido com o seu. Por que eu sou diferente de você? Justamente porque eu liguei alguns genes que você não ligou. Isso é a grande diferença. Nós temos os genes semelhantes, mas esses genes são ligados ou desligados. E eu quero ligar para você, mãe que está aqui, que está grávida, o melhor dos seus genes. Eu não quero ligar gene de doença no seu filho. Eu não quero que ele chegue com 50 anos, hipertenso, deprimido, diabético. Eu quero que ele tenha saúde de verdade. É por isso que você veio para cá, para você se tornar uma mãe preparada, uma mãe que sabe, uma mãe que não é enganada com polivitamínicos do pré-natal. Não é só isso que importa, gente. O processo de gestação é um processo fisiológico que tem que ser muito bem acompanhado e realmente ter um comprometimento. Qual é o compromisso que você tem desenvolvido ali com seu médico? É muito importante que você entenda
Que se você não mudar a sua mentalidade, que se você não mudar a forma que você entrega a saúde para o seu filho, lá no fim ele vai te culpar. E outra coisa, você vai ter uma criança às vezes doente que nem consegue chegar até 30 anos de idade. Muitas vezes crianças são acometidas com problemas de saúde porque a mãe no começo da gestação se expôs a toxicidades. É lindo eu vir aqui loira para vocês, maravilhosa. E quem me conhece grávida? Como é que tava meu cabelo? Super preto, do jeito que sempre foi, porque eu não sou loira, eu faço luzes. E por que eu não fiz o meu cabelo ficar loiro na gestação? Por que eu me limpei dessas toxicidades? Porque os estudos clínicos já comprovaram que produtos químicos no cabelo têm absorção e podem gerar danos no DNA. Aí eu atendo um monte de paciente no consultório que fala, doutora, mas é só um descolorimento do braço. É só um banho de lua. Gente, eu nem sabia o que era banho de lua. Vocês sabem o que é banho de lua? E eu fui pesquisar. O banho de lua é o descolorimento de pelo do braço, da perna, com produto químico que absorve. Grávida querendo fazer isso. Isso é uma afronta à saúde do seu filho. Você está levando toxicidade, oxigênio deletério, inflamação para o seu DNA que está se repartindo. Que tipo de filho que você quer colher lá no futuro? É muito importante que você aprenda que suas pequenas ações vão repercutir na saúde dessa criança para o resto da vida. Esse é o momento ideal de você se comprometer com a saúde da criança. Esse é o momento ideal para você se preparar e receber conhecimento para mudar a sua concepção de vida. Porque simplesmente nascer uma criança não é que você teve sucesso na sua gravidez. Quem vai ser esse filho? Eu nasci de parto natural. Eu falo muito para meus pacientes aqui. Eu nasci de parto vaginal. Mas culpo muito a minha mãe, porque naquela época ela não tinha orientações suficientes e talvez não tivesse o mesmo acolhimento de pré-natal, porque já tem muito tempo que eu nasci, né, gente? E o parto natural, a gente sabe dos benefícios, porém, durante o processo da gestação, minha mãe fumou, minha mãe intoxicou meu corpo com substâncias de cigarro. Quem sou eu agora? Eu poderia ser muito melhor, eu tenho certeza disso. Infelizmente, a gente luta contra um produto que foi adquirido lá atrás e que, na verdade, isso interfere durante a sua vida inteira. Então, eu tenho que ter ações todos os dias e pensar diferente todo dia para que a minha saúde seja o melhor possível. Hoje, eu não sou asmática, mas eu tenho um certo broncoespasmo que, infelizmente, eu sei que é das repercussões do tabagismo da minha mãe lá atrás. Eu nunca fumei, eu odeio cigarro, produto químico de cigarro. E isso, hoje, eu pago o preço. Eu tenho um broncoespasmo que é devido ao cigarro da minha mãe lá atrás, na gestação. É claro que ela não teve o conhecimento suficiente para que fizesse o melhor, que eu sei que o interesse de qualquer mãe de verdade é que dê o melhor de desenvolvimento para o seu filho e interfira o menos possível com malefícios na sua saúde. Se a gente pensasse assim, né, a gente sabe que vai ter uma criança muito mais saudável no futuro. Isso tudo, eu fico pensando, como eu seria melhor se minha mãe não tivesse fumado lá atrás, né? Eu já tive a oportunidade de ter um parto normal, que ela abomina até hoje, que ela xinga o obstetra dela, e eu gostaria muito de conhecê-lo, mas não conheço. Enfim, e hoje eu pago o preço da minha respiração, que eu tenho problemas respiratórios devido ao cigarro que ela utilizou no final da gestação, infelizmente. Meninas, vamos lá. Quais os riscos de fazer uma atividade física nos primeiras 12 semanas para quem já praticava? Thaís, primeiro de tudo eu tenho que entender se você realmente tem um bebê aí dentro. Como tá esse bebê? É importantíssimo que a gente faça esse primeiro ultrassom para saber qual é o desenvolvimento do bebê. Antes de 12 semanas, você tá me falando que você pode ter 1, 2, 5, 10. Faz diferença esse processo. Porque olha só, se você faz um hematoma um pouco maior, com dificuldade de absorção, e você faz exercício físico mais intenso, você vai querer culpar o exercício físico por esse hematoma. A gente sabe que ele não é o responsável, mas é liberado o exercício físico? Claro que sim, desde que a gente entenda que esse bebê já grudou de uma forma habitual ali dentro do útero, que ele já iniciou o processo de placentação, que esse exercício não é extenuante, que ele não libera substâncias estressoras no seu sangue. Então, se você faz
jumping, se você faz algum exercício que sua demais ou uma corrida intensa, isso não é adequado, porque pode alterar muito o seu metabolismo, liberar corpos cetônicos, que são substâncias derivadas da queima de gordura, isso chegar até o bebê, e a gente não tem segurança com relação a isso, principalmente quando você entra em mecanismo de destruição de gordura, né? Que você faz um exercício mais intenso. Agora, o exercício leve, o exercício sem impacto, o exercício que não é extenuante, que é aquele exercício que você consegue fazer caminhando ou conversando com alguém durante o processo da movimentação, é um exercício que pode ser continuado durante o comecinho ali da gestação, antes das 12 semanas. Só que é importante que a gente entenda como que tá o seu saquinho gestacional, como que tá esse bebê ali no começo, porque se esse bebê, ele não foi feito, às vezes tem uma gestação sem embrião, ou se tem um descolamento ali, qualquer coisa que você fizer, você vai culpar essa qualquer coisa. Então é importante ter essa segurança do desenvolvimento do embrião ali no começo. E quando é que você tem que fazer o primeiro ultrassom? Geralmente, acima de 2.000 de beta-HCG, a gente já consegue ver o saquinho gestacional tópico. Se ele não for visto e você ter um beta maior que 2.000, existe o risco de uma gravidez que não está no útero, uma gravidez anembrionada, por exemplo, ou uma gravidez que não tem, que está em processo de abortamento. Então façam o primeiro ultrassom quando esse neném, quando esse beta estiver acima de 2.000. Geralmente por volta de 6 semanas a gente consegue já ver o saquinho gestacional. Mas quando esse saco gestacional ele vai se desenvolvendo, também vai crescendo o bebê ali dentro. Então, esse bebê, a gente sabe que a gente consegue fazer a avaliação da idade gestacional compatível com a menstruação ou não, de 7 a 8 semanas. Quanto mais precoce esse primeiro ultrassom for feito, mais eu consigo identificar se essa menstruação, se essa data que você diz que menstruou é compatível realmente com a idade do seu embrião. Porque existem pacientes que têm uma menstruação irregular, que datam a menstruação, a idade gestacional pela menstruação, e quando faz esse primeiro ultrassom não é compatível com a menstruação, passa ali de 5 dias de diferença, e quando passa esse tempo, a gente sabe que vai ter que ser calculado pelo primeiro ultrassom e não pela data da menstruação. A vitamina D, ela é essencial para todas as gestantes. A vitamina D, gente, ela é poderosa, ela ativa mais de 3.000 genes ali dentro das suas células, e ela tem o potencial de melhorar a divisão celular sem danos. Então, ela deve ser usada em toda gestante, durante toda a gestação, e é claro que existem mulheres com doses individualizadas, porque durante o pré-natal essa vitamina tem que ser dosada, essa vitamina tem que ser avaliada para a gente saber a quantidade ideal de suplementação. Só que a gente não sai suplementando doses altíssimas por aí, tá? Tem doses de segurança também. Por isso a importância de conhecer qual é o padrão, o perfil basal. O ideal seria que essa mulher se preparasse antes mesmo de engravidar, que tivesse uma vitamina D no mínimo de 30. Geralmente é de 40 a 60 o recomendado. E a gente sabe que a maioria já chega grávida com vitamina D baixa, e ela precisa ser corrigida o quanto antes. Quando a Thaís está falando aqui que ela já tem um embriãozinho e vai fazer um ultrassom, né? Então, se ela já tem um embriãozinho e tá tudo bem, vamos lá, vamos fazer exercício. O que o exercício tem de benefício, gente? O exercício, ele vai melhorar o processo de implantação. Sabe aqueles vasos quando o bebê gruda lá, que eu te falei do encanamento que ele destrói da mãe, que é a primeira onda de invasão? Quando você faz exercícios, você libera substâncias que são substâncias anti-inflamatórias, para que aquilo ocorra melhor, para que essa placentação, que é a formação da placenta, seja mais saudável. Isso repercute com o quê? Repercute com menos doença, menos hipertensão, menos doença vascular, melhora da circulação desse bebê. Então lá no final ele vai ter um peso mais fisiológico, menos
com menor risco de restrição de crescimento fetal. Então o exercício ele pode ser feito se você já sabe que tem um embrião, que esse embrião tem o coração batendo, que não tem nenhuma complicação, que você não está sangrando. Você pode fazer com segurança. Claro que você não vai fazer exercício de impacto e de alta intensidade que vai quebrar tecido adiposo. Gestação não é época de ninguém emagrecer. Façam isso antes. A hora de emagrecer é antes da gestação, porque quando você perde tecido adiposo, você libera toxicidades daquela gordura. A minha gordura, ela acumula tudo que é de ruim que eu ingeri nesses últimos anos. E quando eu perco a gordura, quando eu emagreço, essas substâncias vão para o sangue. E adivinha para quem que ela chega? Lá no bebê que está em formação. Então são substâncias que provocam alteração do DNA desse bebê. Por isso você não pode emagrecer durante a gestação. Faça isso antes. O que você tem que se atentar é para não engordar demasiadamente. Isso é muito importante que vocês se lembrem. Não é para ganhar peso. É para manter o peso ou dentro de um padrão de segurança. Tem paciente que fica ali no comecinho da gestação, né, que ganha 10 quilos. Eu já peguei paciente que ganhou 5 quilos e estava com 10 semanas de gestação. Isso é demais, gente. A maioria, inclusive, perde e tá tudo bem. E tá tudo bem perder no começo. Sabe por quê? Porque o começo da gestação, você tem uma bomba de hormônio acontecendo. E essa bomba de hormônio gera lá no seu cérebro uma pouca necessidade de se alimentar, enjoos. E esses enjoos, eles são parte do processo de adaptação do seu corpo a essa onda de beta-HCG circulante, de estrogênio e de progestágeno. E uma dica super importante que eu vou te dar aqui, se você está enjoada, primeiro de tudo, se alimente com alimentos naturais, alimento como fruta, verdura, não vá se alimentar de gorduras, tá? A gordura, ela pesa ali no estômago, ela demora para ser digerida e ela faz uma sensação de empachamento, de sensação pior, de enjoo ali no começo. Uma outra coisa, você vai pegar água de coco, colocar gengibre e um pouquinho de hortelã e pode bater essa água de coco. Só que você vai fazer pedrinhas de gelo dessa água de coco. E essa pedrinha de gelo você coloca na boca para que diminua a sensação de náusea. Doutora, o meu médico me passou o Vonal, me passou a ondansetrona. Sabe para que é indicado esse tipo de medicação? Para quem faz quimioterapia. É uma medicação excelente, que a gente não utiliza de forma rotineira. Então não é para você lançar mão de substâncias como essa. Essas substâncias, elas são excelentes para o enjoo, excelentes para o vômito de uma mulher que não é grávida, porque é altamente associado com malformação do bebê. Lábio leporino, fenda palatina, alteração cardíaca podem acontecer com pacientes que abusam desse tipo de medicamento. Tá? Você tem que tentar técnicas naturais. Por exemplo, a acupuntura é excelente para ajudar aquela mulher que tem muito enjoo. Oleoterapia com substâncias com cheiro, né? Da aromoterapia, a lavanda, os cítricos, eles têm um poder incrível de melhorar o enjoo também. Então a gente vai deixar a medicação como última opção. E se lembrar que existem tóxicos ali que podem levar à má formação do seu bebê. Deixa eu ver o que mais vocês estão querendo me falar. Aline, a tireoide alterada. Olha só, o que é uma tireoide alterada? Se eu tiver grávida, 2,5 de TSH é uma tireoide alterada. E eu preciso tratar esse neném. Eu preciso me tratar para que eu ofereça um aporte de hormônio tireoidiano adequado para o bebê, para que esse bebê tenha menos risco de abortamento, para que ele tenha um desenvolvimento neural, de QI melhor, principalmente para ele ter um desenvolvimento durante a gestação mais saudável. Quando as pacientes têm um TSH alto e não são tratadas, existe um risco maior de restrição de crescimento, de abortamento, dessa criança não ter um desenvolvimento neural adequado, porque os trabalhos já provaram que a quantidade do TSH na mulher não grávida e grávida são diferentes. Por isso precisa ser sim tratado. Até quando? Até o dia do seu parto. Nasceu o bebê, se você não tinha uma alteração da tireoide antes, você pode lançar a mão desses remédios e não utilizar mais, porque não vai ser necessário.
Mascar gengibre é uma excelente opção. E é isso aí, então quero deixar umas dicas para você. Para você que chega em casa falando que tá emagrecendo demais, que acha que o neném tá desnutrido, que esse bebê realmente tá com problemas de receber a nutrição, porque você não tá comendo, eu quero te falar que você tá redondamente enganada. E não é para seguir diquinha de mãe, de tomar mais sopinha de caldo de arroz, ou de fubá, ou de comer mais massa para melhorar esse aporte nutricional. Gente, isso não é saudável, isso não faz bem. O que você vai fazer? Você vai pensar na sua nutrição celular, nos seus microelementos. O que você vai fazer? Pedra de gelo de água de coco batida com gengibre e hortelã. Vai fazer acupuntura, vai fazer aromoterapia. Eu tenho certeza que esse enjoo vai melhorar de forma natural e você vai tolerar muito bem. Não é para usar remédios. O remédio é a última opção para aquela paciente que perdeu tanto eletrólito vomitando, que a gente chama isso de hiperêmese, hipervômitos. Ela tá desnutrida, ela tá faltando sódio, potássio, ela não consegue parar de pé. É diferente de uma paciente que tá enjoada, que vomita. Essa paciente que tá com hiperêmese, ela tem que ser internada, ela tem que ser nutrida na veia com soro. Então, não é carboidrato que vai ajudar a sua gestação a ser mais saudável, muito pelo contrário, vai complicar o seu metabolismo, que agora ele é muito pouco tolerante ao excesso de glicose e vai complicar a saúde desse bebê. Chega de pitaco da sua mãe querendo que você coma um pouco mais de comidinha que engorda. Não é assim que vai ser uma gestação saudável durante todos os trimestres. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer lives para vocês todas as sextas-feiras, 12h30. Você vai me contar depois lá nos stories. Você prefere 12h30 ou prefere mais tarde? E nas segundas, 19h30, falando sobre como você pode tornar o seu organismo mais saudável para fazer o seu bebê ter muito mais saúde quando ele tiver 40 anos. É esse o nosso objetivo. Se você não está grávida e ficou até aqui, parabéns. Eu acho importantíssimo esse conhecimento que você adquiriu. Mas convide uma pessoa que você sabe que quer engravidar. Se você tem uma filha em idade de reprodução, chame ela todas as sextas, 12h30 para a live, ou segunda, 19h30. Farei questão de responder todo mundo que ficou até aqui no final. Eu vou deixar essa live salva e vou responder todo mundo que deixar as perguntas ali no comentário. Obrigada por vocês estarem aqui. Aline, você precisa urgente tratar esse TSH que está alterado. Por favor, procure urgentemente sua médica. Se for eu acho que não é, tá? Mas se for eu ainda não vi esse exame. Então a gente vai começar urgentemente tratando essa tireoide antes que algo pior possa acontecer. Beijo pra vocês. Obrigada pela participação de todo mundo.